tarde, meio-dia e 21 em Brasília. Estamos aqui no Salão Verde para informar que o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, o deputado Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, decidiu anular a sessão da Câmara dos Deputados do dia 17 de abril, que aprovou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O deputado Valdir Maranhão, presidente em exercício, divulgou uma nota à imprensa explicando os motivos. Nós vamos ler agora para vocês. Ele disse que o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, o senador Raimundo Lira, no dia 27 de abril, encaminhou à Câmara dos Deputados um ofício em que indagava o andamento de recurso apresentado pela Advocacia Geral da União contra a decisão que autorizou a instauração do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ao tomar conhecimento desse ofício, diz a nota, tomei ciência da existência da petição dirigida pela senhora presidente da República por meio da AGU, que pleiteava a anulação da sessão realizada pela Câmara nos dias 15, 16 e 17 de abril, sendo que a votação foi no dia 17. Nessa sessão, como todos sabem, o plenário dessa casa, diz a nota, aprovou o parecer encaminhado pela Comissão Especial, que propunha que fosse encaminhada ao Senado Federal para a eventual abertura de processo contra a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, por crime de responsabilidade. Segue a nota, então, do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão. Como a petição não havia ainda sido decidida, eu a examinei e decidi acolher em parte as ponderações nela contidas. Desacolhi a arguição de nulidade feita em relação aos motivos apresentados pelos senhores deputados no momento da votação, por entender que não ocorreram quaisquer vícios naquelas declarações de voto. Todavia, acolhi as demais arguições, por entender que efetivamente ocorreram vícios que tornaram nula de pleito direito à sessão, nula de pleno direito à sessão em questão. Não poderiam os partidos políticos, diz a nota, ter fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as suas convicções pessoais e livremente. A nota diz ainda que não poderiam os senhores parlamentares, antes da conclusão da votação, terem anunciado publicamente os seus votos, na medida em que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do mesmo modo, não poderia a defesa da senhora presidente da República ter deixado de falar por último no momento da votação, como acabou ocorrendo. Estamos chegando no final da nota. Diz ainda, também considero que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, por ser o que dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava originalmente previsto no processo de impeachment do presidente Collor, tomado como paradigma pelo STF para o processamento do presente pedido de impeachment. Por estas razões, anulei a sessão realizada nos dias 15, 16 e 17 e determinei que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de 5 sessões, contados da data em que o processo for devolvido pelo Senado à Câmara dos Deputados. Para cumprimento da minha decisão, encaminhei ofício ao presidente do Senado para que os autos do processo de impeachment sejam devolvidos à Câmara dos Deputados. Essa nota pegou muita gente de surpresa, o Salão Verde está cheio, muita movimentação, deputados, líderes para dar entrevista a qualquer momento, imprensa toda esperando aqui a postos. E só para lembrar, no Senado estava prevista hoje à tarde, na sessão de 14 horas, a leitura do relatório do senador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, recomendando a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Nós vamos continuar aqui no Salão Verde acompanhando toda a movimentação e trazemos mais informações ao longo da programação da TV Câmara. Mariana Pchitik para o Câmara Agora. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Chegou como Multi Claro HD TV. TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, mais internet, residencial com Wi-Fi grátis e telefone fixo. Tudo isso a partir de R$ 59,90 mensais do Combo Multi. Ligue agora 0800 123 4004. Internet em casa com Wi-Fi grátis é só na Claro. São mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD na sua cidade. Os melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixo juntos fazem toda a diferença. E melhor, você só começa a pagar em junho. Ligue agora 0800 123 4004.
com o multi na sua casa a partir de R$ 59,90 por mês. Faça já a sua assinatura. Essa promoção é por tempo ilimitado. Claro, é você quem faz o agora. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e o 6º melhor do Brasil. Entendam por quê. Pela terceira vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifua se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site unifua.edu.br/notas. Unifua, cada vez melhor para você. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Aqui é maravilhoso. O aposentado aqui é tratado como gente. Ela me ajudou 5 anos com remédio. Eu sou muito bem acolhida. Quando eu não venho, eu sinto falta, eu quero vir para cá. Que eu acho excelente, eu consulto. Mas na associação, Porto Seguro. Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Grande pela quantidade de sorrisos e alegrias despertadas. Administração Ubirajara Vaz. A Câmara de Volta Redonda é um espaço democrático onde os vereadores são os representantes do povo na criação de leis e na fiscalização dos trabalhos do Executivo. Participe das sessões ordinárias, todas as segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda foi criado em 1967, operando a Estação de Tratamento de Água Santa Rita. A sede do SAI, na Avenida Lucas Evangelista, foi inaugurada em 1973. Em 1979, nascia a mais importante produtora de água da cidade, a ETA Belmonte. A primeira estação de tratamento de esgoto iniciou as atividades em 1986. O tempo passou, investimentos foram realizados e o SAI de Volta Redonda é hoje uma das mais importantes empresas públicas de saneamento do Brasil. Procurando oferecer serviços de qualidade e pessoal capacitado, o SAI não para de inovar. A estação de tratamento de água Belmonte abastece 100% de toda a cidade. São 974 quilômetros de tubulação. Com a água captada do Rio Paraíba do Sul, a ETA tem uma produção média de 1.200 litros por segundo. O tratamento da água é realizado por um processo tradicional e completo. Certificando a qualidade do produto e sua potabilidade, a água da ETA, após filtragem, é envasada em copos plásticos personalizados. Esta produção é usada em inúmeros eventos da Prefeitura e também cedida a entidades filantrópicas. A mesma água, colocada em recipientes de inox, é distribuída pelo projeto Aguadeiros. A análise da água é feita várias vezes durante os eventos. A estação de tratamento de esgoto Ronaldo Gonçalves, no bairro Santa Cruz, trata o esgoto de 10 mil moradores da região. Uma unidade que garante a eficiência no tratamento, comprovada no seu laboratório. Na ET são desenvolvidos 4 projetos sociais, como o Pesque Não Pague, frequentado por pessoas da terceira idade. O Flor do Lodo, que transforma o lodo produzido na estação em adubo. Florestas de Volta, usando a compostagem do lodo e a poda de árvores. E os Jovens Jardineiros, oferecendo noções de cuidados com as plantas, todos para aproximar a comunidade da estação de tratamento. Para ajudar na despoluição do principal rio de Volta Redonda, o Paraíba do Sul, está sendo construída a estação de tratamento de esgoto ET Correios. A unidade vai tratar o esgoto de mais de 75 mil habitantes de 14 bairros da cidade. Com o seu funcionamento, a água será devolvida ao ambiente com menores quantidades de poluentes.
O investimento nesta estação, com verbas do governo estadual e contrapartida do município, é de 14 milhões e meio de reais. Mais 2 ETs, nos bairros São Luís e Três Poços, já estão com os projetos prontos e a verba aprovada. Os usuários vão encontrar a partir de agora uma sede administrativa do SAI totalmente reestruturada, a começar pela fachada, que ganhou nova cor. Para o público, uma moderna recepção e um novo local de atendimento personalizado. Para os funcionários, um ambiente de trabalho com mais conforto, agora com espaços amplos e a utilização de estações de trabalho. A ampliação e as melhorias da sede podem ser percebidas em todo o prédio. Com a reforma, o SAI venceu o desafio de garantir acessibilidade em toda a sede aos portadores de deficiência. O controle de qualidade dos hidrômetros fornecidos pelo SAI é feito pelo Laboratório de Hidrometria. Os medidores antigos já instalados também são verificados por solicitação dos clientes ou do próprio SAI. Um trabalho transparente e acessível para os usuários. Mais uma novidade se junta aos serviços do SAI. Ela está aqui nesse Centro Integrado de Controle de Água e Esgoto, o SICAI. A aquisição deste telão e o programa Video Wall inovaram todo o sistema do SICAI. Com eles, técnicos e engenheiros têm visão geral e detalhada em tempo real das condições dos reservatórios e como a água está sendo distribuída na cidade. As bombas dos depósitos de água podem ser acionadas ou desligadas de forma automatizada, também pelo programa. Vazões, pressões e a projeção futura da situação dos reservatórios podem ser avaliadas. O processo permite ainda visualizar todos os serviços prestados pelo SAI. O sistema pode detectar a possibilidade de falta de água em determinada região da cidade. Assim, todos os moradores podem ser avisados do problema com antecedência. O SAI tem 3 canais de atendimento ao usuário. A linha 115 por atendentes ou por mensagens 24 horas ou ainda pelo site do SAI. Os pedidos como segunda via de contas e outras solicitações são registradas e as ordens de serviço são priorizadas. Na área social, o SAI emprega, através de parcerias, portadores de deficiência para trabalhos auxiliares por período de 6 meses. Palestras e visitas às estações de tratamento são realizadas diariamente por estudantes do município. Utilitários, máquinas, caminhões equipados e veículos. Com uma frota renovada, o SAI garante melhores condições de trabalho aos funcionários e mais agilidade no atendimento aos clientes. Equipe em campo. A leitura do hidrômetro é feita de forma informatizada. A conta de água do cliente sai na hora. Para detectar vazamentos não visíveis na rede, o SAI conta com equipamento chamado geofone. A manutenção das redes de água e esgoto, assim como novas instalações, é um trabalho de rotina dos funcionários do SAI. Tudo se completa com o trabalho da equipe civil. Os materiais necessários para os serviços ficam no almoxarifado central. Todas as instalações e programação de softwares e manutenção dos equipamentos são feitas no setor de eletromecânica, automação e controle. O departamento também tem um caminhão-oficina para manutenção no local do problema. O SAI Volta Redonda foi a primeira empresa pública de saneamento do estado do Rio de Janeiro a receber o certificado de conformidade ISO 9001. A ETA Belmonte e o Laboratório de Hidrometria também foram certificados pela ISO 9001. Em 2012, o SAI de Volta Redonda foi considerada a melhor empresa pública de saneamento do estado do Rio e a 8ª colocada do país, segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil. Agora você viu que o tempo passou e o SAI de Volta Redonda trabalhou muito, investiu em tecnologia e em profissionais capacitados. Tudo para oferecer um serviço de excelência. O SAI é uma empresa pública de Volta Redonda que você pode confiar. SAI Volta Redonda,
uma empresa da Prefeitura de Volta Redonda. Com honestidade e competência, mudando a vida das pessoas para melhor. Imagine um duelo entre Tiradentes e Joaquim Silvério dos Reis acontecendo bem na sua frente. E se no mesmo lugar você encontrasse Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes e Carlos Lacerda, todos juntos lutando por um Brasil melhor? Quem assistiu à peça Tiradentes, um Palácio de Histórias, teve a oportunidade de passear pela memória da política brasileira. O palco do espetáculo, que fez parte das comemorações dos 90 anos do Palácio, foi nada menos do que o Plenário Barbosa Lima Sobrinho, onde importantes decisões políticas vêm sendo tomadas ao longo de todos esses anos. O autor da peça é o historiador Milton Teixeira, que ao lado de 6 atores do grupo Corsário Carioca, também encarna um personagem, o secretário Prado, e vai narrando os acontecimentos de forma lúdica e divertida. Como, por exemplo, naquela época, diziam que as obras públicas do Brasil eram superfaturadas. Eu vou contar um pouco da história e, conforme for contando, vão aparecendo essas figuras. Primeiro vem o Tiradentes, depois Joaquim Silvério dos Reis. Pela primeira vez os dois se encontram, depois de 200 e tantos anos de história. Cada um vai expor as suas razões. E aí nós vamos entrar para a história já do Palácio, do século XX, com suas transformações sociais. E aí vão aparecer sucessivamente personagens que foram fatores importantes nessa socialização dos direitos. Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes e Carlos Lacerda. São 3 tendências propositalmente escolhidas, né? Extrema esquerda, centro e direita, e eles vão colocar os assuntos em dia, vão fazer suas propostas de Brasil. Maravilhoso receber e comemorar esses 90 anos, contando a história de fatos históricos que aconteceram nessa casa durante esse tempo. Em 1640 era inaugurada a Cadeia Velha, exatamente onde hoje está o Palácio Tiradentes. Foi lá que o Inconfidente Mineiro ficou preso por 3 anos até ser executado em 1792. O espetáculo traz para os dias de hoje um encontro entre o mártir e o delator Joaquim Silvério dos Reis. É o traidor da Inconfidência? O famigerado Joaquim Silvério dos Reis? Opa, famigerado não. Famigerado sim. A gente tenta fazer de uma forma mais cômica, tá tentando trazer uma coisa mais teatral. E é bem interessante porque o Joaquim foi o traidor do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e sempre houve assim essa questão de ficar uma dor no cotovelo, e a gente tem que realmente botar os pingos nos is e acabar com essa dor de uma vez por todas. Outra passagem importante da peça mostra a primeira deputada eleita no Brasil. A atriz que interpreta Carlota Pereira de Queiroz fala que depois de tantos anos, as mulheres já conquistaram mais espaço, mas ainda não têm, de fato, os mesmos direitos que os homens. A Carlota, ela realmente é um ícone e ainda hoje, todos os movimentos em prol de liberdade da mulher, em prol da liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, ainda sofre muito preconceito. Então, para mim, como atriz, como mulher também, é muito importante falar do passado, de tudo que a gente de toda a trajetória do movimento feminino até hoje. Falar disso é importante para a gente não andar para trás. É bom trazer essas personalidades da história para fortalecer as mulheres, fortalecer a modernização do Brasil, né? Fortalecer esse movimento. E fui a primeira mulher eleita para a Câmara de Deputados do Brasil. O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e o 6º melhor do Brasil. Entendam por quê. Pela 3ª vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro.
Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site unifoa.edu.br/notas. Unifoa, cada vez melhor para você. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. A Câmara de Volta Redonda é um espaço democrático onde os vereadores são os representantes do povo na criação de leis e na fiscalização dos trabalhos do Executivo. Participe das sessões ordinárias, todas as segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda foi criado em 1967, operando a Estação de Tratamento de Água Santa Rita. A sede do SAI, na Avenida Lucas Evangelista, foi inaugurada em 1973. Em 1979, nascia a mais importante produtora de água da cidade, a ETA Belmonte. A primeira estação de tratamento de esgoto iniciou as atividades em 1986. O tempo passou, investimentos foram realizados e o SAI de Volta Redonda é hoje uma das mais importantes empresas públicas de saneamento do Brasil. Procurando oferecer serviços de qualidade e pessoal capacitado, o SAI não para de inovar. A estação de tratamento de água Belmonte abastece 100% de toda a cidade. São 974 quilômetros de tubulação. Com a água captada do Rio Paraíba do Sul, a ETA tem uma produção média de 1.200 litros por segundo. O tratamento da água é realizado por um processo tradicional e completo. Certificando a qualidade do produto e sua potabilidade, a água da ETA, após filtragem, é envasada em copos plásticos personalizados. Essa produção é usada em inúmeros eventos da Prefeitura e também cedida a entidades filantrópicas. A mesma água, colocada em recipientes de inox, é distribuída pelo projeto Aguadeiros. A análise da água é feita várias vezes durante os eventos. A estação de tratamento de esgoto Ronaldo Gonçalves, no bairro Santa Cruz, trata o esgoto de 10 mil moradores da região. Uma unidade que garante a eficiência no tratamento, comprovada no seu laboratório. Na ET são desenvolvidos 4 projetos sociais, como o Pesque Não Pague, frequentado por pessoas da terceira idade. O Flor do Lodo, que transforma o lodo produzido na estação em adubo. Florestas de Volta, usando a compostagem do lodo e a poda de árvores. E os Jovens Jardineiros, oferecendo noções de cuidados com as plantas, todos para aproximar a comunidade da estação de tratamento. Para ajudar na despoluição do principal rio de Volta Redonda, Paraíba do Sul, está sendo construída a estação de tratamento de esgoto ET Correios. A unidade vai tratar o esgoto de mais de 75 mil habitantes de 14 bairros da cidade. Com o seu funcionamento, a água será devolvida ao ambiente com menores quantidades de poluentes. O investimento nesta estação, com verbas do governo estadual e contrapartida do município, é de 14 milhões e meio de reais. Mais 2 ETs, nos bairros São Luís e Três Poços, já estão com os projetos prontos e a verba aprovada. Os usuários vão encontrar a partir de agora uma sede administrativa do SAI totalmente reestruturada, a começar pela fachada, que ganhou nova cor. Para o público, uma moderna recepção e um novo local de atendimento personalizado. Para os funcionários, um ambiente de trabalho com mais conforto, agora com espaços amplos e a utilização de estações de trabalho. A ampliação e as melhorias da sede podem ser percebidas em todo o prédio. Com a reforma, o SAI venceu o desafio de garantir acessibilidade em toda a sede aos portadores de deficiência.
O controle de qualidade dos hidrômetros fornecidos pelo SAI é feito pelo laboratório de hidrometria. Os medidores antigos já instalados também são verificados por solicitação dos clientes ou do próprio SAI. Um trabalho transparente e acessível para os usuários. Mais uma novidade se junta aos serviços do SAI. Ela está aqui nesse Centro Integrado de Controle de Água e Esgoto, o SICAI. A aquisição deste telão e o programa Video Wall inovaram todo o sistema do SICAI. Com eles, técnicos e engenheiros têm visão geral e detalhada em tempo real das condições dos reservatórios e como a água está sendo distribuída na cidade. As bombas dos depósitos de água podem ser acionadas ou desligadas de forma automatizada, também pelo programa. Vazões, pressões e a projeção futura da situação dos reservatórios podem ser avaliadas. O processo permite ainda visualizar todos os serviços prestados pelo SAI. O sistema pode detectar a possibilidade de falta de água em determinada região da cidade. Assim, todos os moradores podem ser avisados do problema com antecedência. O SAI tem 3 canais de atendimento ao usuário. A linha 115 por atendentes ou por mensagens 24 horas ou ainda pelo site do SAI. Os pedidos como segunda via de contas e outras solicitações são registradas e as ordens de serviço são priorizadas. Na área social, o SAI emprega através de parcerias portadores de deficiência para trabalhos auxiliares por período de 6 meses. Palestras e visitas às estações de tratamento são realizadas diariamente por estudantes do município. Utilitários, máquinas, caminhões equipados e veículos. Com uma frota renovada, o SAI garante melhores condições de trabalho aos funcionários e mais agilidade no atendimento aos clientes. Equipe em campo. A leitura do hidrômetro é feita de forma informatizada. A conta de água do cliente sai na hora. Para detectar vazamentos não visíveis na rede, o SAI conta com equipamento chamado geofone. A manutenção das redes de água e esgoto, assim como novas instalações, é um trabalho de rotina dos funcionários do SAI. Tudo se completa com o trabalho da equipe civil. Os materiais necessários para os serviços ficam no almoxarifado central. Todas as instalações e programação de softwares e manutenção dos equipamentos são feitas no setor de eletromecânica, automação e controle. O departamento também tem um caminhão-oficina para manutenção no local do problema. O SAI Volta Redonda foi a primeira empresa pública de saneamento do estado do Rio de Janeiro a receber o certificado de conformidade ISO 9001. A ETA Belmonte e o Laboratório de Hidrometria também foram certificados pela ISO 9001. Em 2012, o SAI de Volta Redonda foi considerada a melhor empresa pública de saneamento do estado do Rio e a 8ª colocada do país, segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil. Agora você viu que o tempo passou e o SAI de Volta Redonda trabalhou muito, investiu em tecnologia e em profissionais capacitados. Tudo para oferecer um serviço de excelência. O SAI é uma empresa pública de Volta Redonda que você pode confiar. SAI Volta Redonda, uma empresa da Prefeitura de Volta Redonda, com honestidade e competência mudando a vida das pessoas para melhor.